Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um programa Debate em Perspectiva, esse que é o nosso 8º programa. Boa tarde também a todos e todas que vão nos assistir depois. Esse programa ele vai ficar disponível na plataforma do YouTube e do Facebook da Rádio Censura Livre. Para iniciar esse programa, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Rádio Censura Livre por disponibilizar esse espaço para a realização desse programa, Debate em Perspectiva. Esse que é o 8º programa, que tem como título Memória contra o Esquecimento, Professores em Tempos de Pandemia. Um título extremamente relevante, né? Uma temática extremamente relevante. Também agradeço à professora Adir por, mais uma vez, confiar na minha apresentação, de estar hoje à frente do seu programa. A Adir, como muitos sabem, quem acompanha o programa faz tempo, sabe que a Adir coordena e apresenta esse programa Debate em Perspectiva. Hoje a gente tem a Adir como convidada, novamente do outro lado da bancada. Temos também uma especial convidada, que é a professora Maria Tereza Dantas. A Adir, para quem não sabe, ela foi professora do município do Rio de Janeiro por muitos anos, professora da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, minha professora é doutora em História e Historiografia. E a professora Maria Tereza é doutora em Linguística e professora de Português da Escola Roma. Esse programa, como de costume, ele é dividido em 2 blocos, né? O primeiro bloco durante mais ou menos uns 20 minutos, depois vão surgir algumas perguntas, e a gente vai, né, oferecer essas perguntas para as convidadas responder. Esse programa também inicia com uma instigação para iniciar a apresentação das convidadas. E hoje eu faço algumas perguntas. Primeiro para a professora Adir. Professora Adir, o porquê estás do outro lado da bancada novamente? Eu acho que essa pergunta todo mundo quer saber. E, professora Adir, o porquê esse título tão impactante e tão importante, né? Por que essa temática? O que fez a senhora trazer essa temática para esse 8º programa? E para a professora Maria Tereza, eu gostaria de saber, e também acho que muitas pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber, os desafios dos docentes durante a pandemia, né? Os danos psicológicos desses docentes, até mesmo dos discentes, durante esse momento tão caótico que estamos vivendo. Então, abro assim o debate. Quem gostaria de falar inicialmente? Eu, né? Eu, né? Bom, boa tarde para todos, boa tarde para o Antônio, boa tarde para a Rádio Censura Livre, boa tarde para esse grupo que eu conheço há tanto tempo, por esse espaço. É sempre um prazer estar aqui, desde a época que a Rádio Censura Livre, como rádio, web rádio, não existia como um programa numa outra rádio. Então, eu sei do trabalho que eles levam, sei da seriedade e sei também da competência do jornalista Antônio Figueiredo, além de ser um grande amigo, né? Tudo isso. Agradeço a quem está entrando, Silas, Dinalva, Valquíria, Silvia, foi o que eu vi aqui, outros vão entrando. Boa tarde. E a Yasmine, boa tarde, Yasmine. Obrigada. Cristina Matos, que legal. Agradeço a todos os que vão entrando depois e os que vão assistir depois, né? Já que como a Ruana falou, os nossos vídeos, os vídeos que são feitos aqui nesse programa, através de uma parceria com a Web Rádio Censura Livre, eles ficam disponíveis na Web Rádio, a quem eu convido a todos a assistir, a participar. Tem uma programação semanal que é muito boa, e é uma rádio que não tem patrocínio, né? Quem patrocina, ou melhor, quem não patrocina, mas, na verdade, contribui para que a rádio
exista da maneira como ela existe, com a dimensão que ela existe, com a extensão que ela existe, somos nós, grupos que vão se aproximando, pessoas que vão achando que é importante a existência da rádio, e não há nenhum preço mínimo, nem nenhum preço. Tem que dar tanto, não é isso, né? Depois o Antônio, no final, ele pode apresentar, eu acho que ele pode apresentar, ou então depois eu apresento a conta, que é super discreto. Ninguém sabe, né? Não fica destilando o nome de quem está participando, não, mas eu acho que é importante. Bom, dito isso, boa tarde a todos, todas, enfim. O outro lado da bancada. E, Juana, eu posso dizer que posso começar, Valdirene, Val, que prazer. Eu posso começar com uma coisa que pode fazer você rir, todos rirem. Ora, nada como ter uma apresentadora bela como você, sem feita, né, o programa, e não estou fazendo ironia, você realmente tem isso. E eu diria, agora, né, depois da brincadeira, que não é uma brincadeira de ironia, mas é fato, eu diria que você faz isso melhor do que eu, né? Você tem há muito tempo nós estamos juntas, e eu sei que você tem esse talento, esse estilo. Você fala muito bem, como já falou bem em vários locais. Você já falou muito bem em congressos, você já falou muito bem em vídeos apresentando os autores clássicos, você já falou muito bem, né, em outras coisas, e você falou muito bem na rádio, quando você estava deste lado que eu estou, e eu estava neste lado que você está, e você tem esse quê, né? Você fala muito bem, você tem e eu diria até melhor que eu. Como eu sempre acho que um dia eu serei substituída, eu quero ser substituída por pessoas de qualidade, melhores do que eu. Muito melhores do que eu, porque eu não tenho nenhuma falsa modéstia. Então, eu estou buscando cultivar. É isso. É um cultivo que está dando muito certo. Agora, a razão mesmo, né? As duas razões. E também, se eu puder colocar a terceira, é por causa do título. Na verdade, esse título eu pensei de acordo com o momento vivido, de acordo com a vida vivida, de acordo com o ano de 2020, que é o ano que eu nem sei se começou, eu acho que ele vai ser um ano que, quando contarem a história desse ano, dirão aquele que não existiu, ou existiu, aquele onde todos tiveram suas vidas suspensas. E, para contar sobre o que foi, analisar o que foi, a memória é uma ferramenta muito forte, né? Falei no outro programa, e torno a falar agora, que a memória não é um conceito em si, em que a história ou a historiografia seja dona, mas é um conceito precioso para a história, para a historiografia, é um conceito precioso. Como conceito de tempo, como conceito de espaço, né? O conceito de memória é um conceito precioso, muito precioso. Porque o papel do historiador, ou o lugar do historiador, eu não vou usar agora o Peter Burke, eu vou usar outro autor que eu gosto muito, que é o Mark Bloch, que ele diz: o historiador é um pouco detetive, é um pouco coveiro, é um pouco sei lá, imaginário, né? Tem um pouco de magia na história, tem um pouco, não é magia no sentido de fazer magia, mas é mágico. Então, ele é um pouco disso, ele é um detetive, ele é um curioso, né? E ele, o que ele faz? É um detetive porque ele busca, né, através do seu olhar, através das suas fontes, através dos fatos, através
do que está se colocando hoje no presente, aí é a história do tempo presente, que eu não trabalho com ela, tem pessoas maravilhosas que trabalham, mas o olhar da história é o olhar para o que já foi, para o que já aconteceu, né? Então, a curiosidade por isso, para trazer outra vez à vida aquilo que já passou, para trazer para o presente aquilo que já passou. Então, a memória é uma forte ferramenta para combater o esquecimento, porque o esquecimento, ele, assim como algumas memórias, né, ele pode também ser uma arma. Vamos esquecer, né? Toda a sociedade entra não entra porque quer, né, toda a sociedade, mas por momentos políticos, momentos sociais, momentos de mudança, ela entra numa espiral de esquecimento. Quando ela entra na espiral de esquecimento, né, ela esquece coisas que outras pessoas passaram, coisas que gerações anteriores passaram, coisas que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos de todos, passaram, coisas que o mundo passou. Então, ao esquecer tanto a história geral como a história do seu país, a história do seu local, a sua própria história pessoal, na verdade, você passa um mata-borrão na história coletiva, na história de todos, né? E eu acho que nós estamos vivendo um momento de apagamento histórico, como outros apagamentos também. Então, a história contra o esquecimento tem isso, né? Tem esse objetivo. As temáticas que são depois dos 2 pontos são muito claras, né? Na minha vida toda eu lidei no campo da educação, lidei com outros campos também, mas, assim, prioritariamente a educação. Passei por muitos lugares de memória, Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, né? Biblioteca Nacional, onde eu pesquiso até hoje, minha fonte de pesquisa, a biblioteca da UFBA, né? O acervo da UFBA, não é a biblioteca, desculpe, é o acervo da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e outros lugares e outros que eu pego, porque são bons acervos. Então, já passei por muitos lugares, trabalhando, pesquisando e fazendo. E há 2 anos atrás eu tenho um programa que eu era convidada do jornalista Antônio, e que eu falei o seguinte, né? E que era sobre o desmonte da universidade pública, há 2 anos atrás, precisamente há 2 anos atrás, 2018. E eu falei na época desse programa que não era o desmonte da universidade pública em si, era o desmonte da educação pública em si. A educação pública em todos os níveis, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, chegando no ensino médico, todo o ensino básico e a universidade, idem, né? Enfim, eram todos os níveis. Há 2 anos atrás eu falei isso. E falei também para uma extrema-direita que era muito organizada, que estava se organizando, e nós estávamos voltando o nosso olhar para outro lado. Estamos aí vivendo no olho do furacão. Então, no último programa veio uma ex-diretora, agora vem uma professora, a professora Maria Tereza Lopes Dantas, que é doutora em letras, né, na área de linguística, é professora de língua portuguesa, na Escola Roma, uma escola pública do Rio de Janeiro, e ela é representante dos professores do Conselho Escola Comunidade. Então, eu termino aqui essas perguntas, até falei um pouquinho demais, mas juro falar menos, e passo para você, Ruana, à vontade. Obrigada, Di. Sempre é muito bom ouvi-la com muitas contribuições. Professora Maria Tereza, minha investigação foi em relação aos desafios dos professores nesses
tempos tão difíceis, né? Em tempos de pandemia, em relação ao ensino remoto, à saúde mental desses professores, né? Até mesmo dentro daquilo que a Adi falou, né? O desmonte. Como que vai ser? Quais são as suas perspectivas, esperanças para o futuro, né? Em relação a esses desafios. Boa tarde. Bem, em relação ao nosso dia a dia nessa pandemia, eu posso falar um pouco do que a gente vive na escola, né? Dos colegas e tal. E o que a gente teve logo num primeiro momento é se adaptar a uma situação em que que extrapolou a sala de aula. A gente viu que o mundo do trabalho entrou na nossa casa, né? A gente passou a ter que desenvolver conhecimentos sobre ferramentas digitais que a gente não tinha, não conhecia. Então, nesse primeiro momento, foi organizar uma rotina, organizar uma forma de organizar esses mundos, né? Ordenar esses mundos. Ficou tudo um pouco fora de ordem. Lembrando Caetano, fora de ordem. Então, assim, em relação à minha escola, o que a gente fez? Nós começamos a tentar fazer cursos de ferramenta digital, organizamos reuniões pedagógicas, a nossa coordenadora pedagógica é ótima, e assim conseguiu fazer uma boa dinâmica e dominou logo a plataforma para a gente começar reuniões praticamente diárias. E o que foi acontecendo é que a gente foi se fazendo à medida que o tempo foi correndo, a gente foi construindo um cotidiano a partir do correr do tempo, né? Então, basicamente, assim, de forma prática, a gente tem reuniões, a gente prepara a aula, a gente grava a aula, eu montei um blog de língua portuguesa e de repente a gente começou a perceber que havia uma necessidade da gente estar realmente além daquela interação aluno-professor. A função social mesmo de solidariedade, de estar junto. Uma das professoras, a Andréia, ela teve a ideia de fazer uma campanha do bem. Corrente do Bem, campanha Corrente do Bem. E aí nós começamos a arrecadação de alimentos, a distribuição de cestas básicas, através da responsável que faz parte do SEC e tem a relação com as associações de moradores das comunidades que a gente atende na escola, né? A gente começou a expandir, e foi expandindo. Então, hoje em dia, a gente trabalha à beça. Eu acho muito engraçado quando falam, quando questionam o nosso trabalho. Na verdade, a gente está trabalhando muito mais, porque, além da gente ter que se adequar a uma nova linguagem, a um novo tempo, pesquisar a aula, preparar a aula, dar aula de forma remota, tirar dúvida de aluno por WhatsApp, e aí não tem hora, de repente, 11 horas da noite, tem aluno me perguntando, e é complicado porque você vê que eles estão vivendo um momento de desamparo muito grande. É um momento de desamparo, é um momento de angústia. Os professores também, eu tenho muitos colegas que fizeram depressão, e é um momento de muita angústia. Então, quanto mais a gente puder, assim, estamos juntos, mais a gente consegue produzir também, né? Agora, falando um pouco sobre o que a Dir falou, né, do desmonte da escola pública, desse local de desqualificação,
isso anterior à pandemia, né? O que essa pandemia acabou tornando mais agudo esse processo de desqualificação da gente, né? Desqualificação do servidor público, do professor. Quando eu venho eu tenho doutorado, né? Então eu venho do ensino superior. Eu dava aula no ensino superior, dei aula há muitos anos na PUC, muitos anos, mais de uma década. E aí, num determinado momento, e dava aula para licenciaturas, quer dizer, eu formava professores também. Então, assim, em um determinado momento, eu resolvi que eu ia sair dali, sair da PUC. Eu continuei como pesquisadora, eu sou pesquisadora no Laboratório de Estudos do Discurso da UFRJ, permaneço trabalhando na pesquisa. E isso é uma coisa importante. Ser pesquisadora é algo que me define também como professora, mas eu já falo disso. Então, assim, eu saí da PUC e fui para o ensino fundamental. Quando eu fui para o ensino fundamental, o que eu escutei de muitos colegas do ensino superior, inclusive, nossa, por que você está fazendo isso? Você está descendo ladeira abaixo. Então, assim, esse lugar do desprestígio da escola pública, da educação básica, ela não começa só no olhar enfim, é algo que foi construído meticulosamente por muito tempo. Então, assim, é muito complicado você querer bater nessa estrutura, quebrar essa estrutura e encontrar uma brecha para entrar. Mas eu resolvi seguir, sim, como professora de ensino fundamental, doutora em linguística, sim, pesquisadora, sim, etnógrafa. O que é etnografia da comunicação? Né? Que é a metodologia que eu sempre utilizei lá na minha pesquisa, no laboratório de discurso na UFRJ. É você observar e participar das interações e ver, investigar como é que se dá a construção de significados, de sentidos. Então, foi assim que eu entrei na escola. Eu não deixei de ser pesquisadora. É algo que eu não consigo me livrar da pesquisa. Ela está assim, no sangue. Então, uma coisa que, se alguns colegas estiverem vendo, vão descobrir, eu ando sempre com um caderninho. E nesse caderninho, para todo mundo, assim, sim, ela está a louca do caderninho, né? Ela fica anotando o horário disso, o horário daquilo, isso dentro da escola, em tempos normais. Na verdade, esse é o meu diário de campo. E ali não só eu anoto o que precisa em termos práticos, a aula tal vai ser o tema tal, o aluno tal, mas eu vou anotando o que eu sinto, e isso tudo é mergulhada nas interações, porque a pesquisa, para mim, não é imparcialidade, é você viver todas essas tensões das interações, é estar mergulhada no conflito, na dor e na alegria, né? A gente está ali vivendo a interação na sua amplitude. Então, assim, como professora e pesquisadora, eu recebi mais esse desafio, que é trabalhar agora em tempos de pandemia. Na verdade, é impossível trabalhar sem pensar nesse todo, né? Sem pensar nesse desmonte da escola pública, no quanto estão usando, de certa forma, o próprio momento de crise para desqualificar o nosso trabalho, para desqualificar quem a gente é. E eu fico me perguntando se os senhores
se os senhores, enfim, conhecem a gente, se eles sabem quem somos nós que estamos no chão da escola, trabalhando, se realmente sabem o que a gente está fazendo, se eles realmente conhecem a escola que eles estão lançando decretos, e etc., regras de ouro. Já entraram na escola e viram, por exemplo, a falta de vedação num refeitório, a falta de material, as ausências todas que a gente tem, o quanto é de se rir quando a gente escuta, não, mas aí o álcool em gel. Não! Quando você não tem água, como é que você vai ter álcool em gel? Como é que você vai resolver isso? Então, assim, é riso e é trágico, porque você vê que quem manda não está entendendo nada, não sabe o que é o dia a dia de uma escola. Supostamente saberia, mas não sabe. Então, enfim, isso é uma coisa que chateia a todos nós, porque a gente se vê sempre sob esse estresse de vai voltar, não vai voltar, como se a questão maior fosse o retorno das aulas. E não é. Que condições nós temos para trabalhar dentro e fora da pandemia? Como? Como é que a gente trabalha? A gente não gosta de dar jeitinhos, apesar de a gente já ter ouvido coisas do gênero de orientações vindas de instâncias superiores, de dar um jeitinho. Não. A gente tem um trabalho sólido, construído, com muita luta, com cada um contribuindo, porque se a gente não contribui com a escola não funciona, a gente tem uma direção, e aí falo com muito carinho das minhas diretoras, porque elas são fantásticas, a Leila, a Cláudia, a minha coordenadora, a Lília, meus colegas, nós temos uma equipe de trabalho assim que enfrenta essa falta. Alguns ficam no caminho, porque essa falta, às vezes, corrói a alma, né? Mas a gente está aqui, está lutando. É isso. Não sei se eu respondi. Respondeu. Muito obrigada, Maria. A fala da Maria Tereza foi muito significante e, de certa forma, na minha percepção, ela complementa muito também o último programa da Dinalva. Eu acho que a DIR, ao colocar essa temática, pensou muito bem que, no caso, os dois programas iam casar. Em relação ao desmonte da escola pública, é exatamente isso, desmonte. Mas, para isso, eu retomo um pouquinho do Darcy Ribeiro, em relação a esse desmonte. A DIR até comentou no programa passado. É um desmonte que não é uma crise, Não é uma crise, é um projeto. E tem um livro clássico do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, que ele fala: a gente ainda precisa caminhar muito para ter uma escola pública, porque o que a gente tem ainda nem é pública. E o que a gente tem já quer ser desmontado, ou seja, a gente não chega a ter uma escola pública de qualidade como deveria ser, e o que a gente ainda tem que lutar muito para não perder. Muito obrigada pela sua fala, que foi uma fala muito, muito significante, muito forte. Eu gostaria de saber da professora Adi, em relação à fala da professora, se tem a acrescentar alguma coisa. Microfone. Meu microfone estava desligado. Vou sim pegar carona em algumas coisas e retomar outras, do que eu próprio falei no primeiro, logo no início. Eu quero
como eu falei da memória, como eu sempre falo, né? A memória contra o esquecimento é uma arma poderosa, e como eu estimulo, como estimulei ao longo da minha vida, seja na Secretaria Municipal de Educação, seja na UERJ, ou seja onde eu estou agora, e nos lugares assim que eu passei, a memória, ela se faz arma para desmontar, é um desmonte, a memória pode ser um desmonte de situações que parecem não, né? Que tem todo um movimento para serem banalizadas, como mortes, como guerras, né? Como a questão das mulheres, o Pantanal e o Amazonas ardendo, né? Já tem um aviso que a fumaça do fogo ardendo já chegará em São Paulo, né? Haverá em São Paulo. E tantas outras mortes anônimas, seja do que for, cultura, morte de culturas, morte, né, de pessoas que foram fundamentais em determinado momento. Isso não é à toa que esse apagamento vai se dando. Não é à toa. Nada é à toa, né? Nada é por acaso, do ponto de vista histórico e do que a gente vai cavando. E eu estimulo muito. Cada vez mais eu estimulo os centros de memórias locais, né? Os centros de memórias locais, os centros de memórias na escola. A Escola Roma está fazendo 50 anos, não é, Maria Tereza? Assim, tá. 50 anos. 55. Então, olha só, 50 anos de história. 55? Tá. 55 de uma longa história que passou por vários períodos, né? Então, eu estimulo sim. Por isso, o título, que inclusive vai continuar em outros programas, só com os 2 pontos, mudando o que vem depois dos 2 pontos. Então, uma diretora, uma professora, e virão outros agentes, outros sujeitos que vivem o chão da escola, né? Que vivem o chão da escola, no caso. Mas eu queria fazer uma coisa. Eu falei do Marc Bloch no primeiro, e falei o seguinte, que o Marc Bloch, usei uma frase do Marc Bloch, né? E o Marc Bloch falava sobre o historiador ser detetive, muito de detetive, e coveiro, né? Ser um coveiro. Mas eu queria fazer agora a frase é minha, fazendo uma cumplicidade com o meu, né, já falecido, e aí eu vou relatar rapidamente como é que esse grande historiador faleceu, por uma escolha política, uma escolha social, ele era francês, uma escolha do seu país, em determinado momento do século XX. Então, eu vou dizer o seguinte, os historiadores podem ser considerados, na verdade, é uma metáfora isso, né? É um modo de se falar. Metáfora é isso, eu falar de uma coisa utilizando o outro. Seus olhos são como o mar, né? Sei lá, isso tem no Pablo Neruda, gostava muito disso, de metáforas. Então, isso é uma metáfora. Só que o historiador é um coveiro de outra ordem. O historiador não quer enterrar pessoas. Não quer. O trabalho dele não é enterrar pessoas. Ele quer, na verdade, desenterrar mortos. Desenterrar mortos, né? E trazê-los à cena outra vez, né? Através da sua escrita, da sua fala, da sua pesquisa, de vários lugares. Rapidamente, então, por exemplo, eu acho que as gerações, talvez que não seja nem a minha geração, mas a geração da Ruana, a geração outra, ou daqui a 100 anos, todos esses túmulos anônimos que nós estamos vendo menos, para não chocar, né, a população, né?
nos chocar, todos esses túmulos anônimos, alguém vai desenterrar esses mortos. Não é desenterrar no sentido de chegar lá, né? É desenterrar quem são essas pessoas que anonimamente estão aqui no Rio, estão em todos os estados, estão nos países, mas no Brasil, que me desculpem, a banalização desses túmulos, para mim, já passou do limite possível, né? Eu aguento como historiadora, mas como pessoa humana que sou, eu já acho que já passou há muito tempo do limite possível, e o que se está tentando é se adaptar a uma nova ordem. Esconder mortos é uma nova ordem? Uhum. Degradar a educação é uma nova ordem? Mudar seus hábitos caseiros é uma nova ordem? Degradar a saúde é uma nova ordem? Não ter mais lugar para algumas manifestações de afeto, de carinho, de amor é uma nova ordem? Pensem sobre isso, né? Porque o avanço, olha só, nós não estamos, ao termos o domínio de uma plataforma, nós não temos o domínio da tecnologia que está por trás da plataforma. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Claro que nós estamos debruçando, estamos aqui numa plataforma, mas o domínio da plataforma não significa que você esteja dominando, na verdade, a tecnologia que criou essa plataforma. E está criando muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, é bom ter um olhar atento, né? Porque senão nós vamos, na verdade, nos tornarmos o quê? Né? O que nós já estamos, de uma certa maneira, nos tornando. Escravos, vou usar essa palavra mesmo, escravidão diante da tecnologia que tem que nos servir. Né? Nos servir. Né? E não criar de nós personas para aparecerem de modo virtual. Né? Isso não tem. E o Marc Bloch, meu autor favorito, veja só a opção que ele fez, Maria Tereza, e todos que estão nos assistindo, que vamos assistir depois. Você falou da sua opção. Desculpe, da sua opção. Né? Sair da PUC. Imagine, um bando de gente que quer entrar na PUC, Maria Tereza, você é corajosa. Eu sei que você é, porque Maria Tereza, conheço sei lá quantos anos. Sair da PUC, continuar pesquisadora e, ao mesmo tempo, ir trabalhar na escola pública, que é seu objetivo, é seu objetivo de pesquisa, e não seu objeto. Vou lá para olhar como é que está, vou lá para ver. Não, você está vivendo, você falou isso. A pesquisa não pode ser imparcial. E o Marc Bloch, em determinado momento, né, quando a Alemanha invade a França, e domina a França, ele e um outro historiador, Lucien Febvre, eram muito amigos, eles tinham uma revista, né, que hoje é famosíssima, chamada Escola dos Análises. Eles, na verdade, com outros historiadores, mas eles são a primeira geração da Escola dos Análises. E a revista tinha um título, tá? Tinha um determinado título. E a revista circulava porque eles estavam combatendo uma determinada história linear, que era a história que se fazia, a história dos fatos, do linear, eles combatiam muitos outros historiadores, eles têm uma vastidão de historiadores que com eles contribuíram e os reconhecem, ainda que não use a sua mesma metodologia, os reconhecem como fundamentais. Mas aí estourou a França invadida, e há uma grande discussão entre os dois amigos. A grande discussão foi que o Marc Bloch, com 54 anos, faz a opção, discorda do amigo Lucien Febvre, né, que diz que precisam mudar o nome da revista, rápido, antes que a revista seja proibida. Cooptada não, proibida. Proibida. Né, pelo nazismo. E o Lucien Febvre, o Marc Bloch diz que não, que ele não concorda, etc e tal, discute, etc e tal, mas há uma decisão de ambos os lados. Não tem um melhor, outro mais. São duas decisões, né? São dois pareceres de dois amigos. Porque a decisão do Marc Bloch já era sair e ir para a clandestinidade, para a resistência francesa. É assim que ele morre. Um grande historiador, conhecido, de 54 anos, vai para a resistência francesa, sai do seu lugar de certo privilégio
e acaba sendo preso e morto, como membro da resistência. O Lúcio Lefebvre viveu muito mais, mudou o nome da pesquisa, né? mudou o nome da revista, e a revista sobrevive até hoje com outros nomes. Né? Já está na 4ª geração, que hoje tem uma série de historiadores. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque alguém pode estar perguntando por que a ADIR, se ninguém está, eu estou. Estou me fazendo, estou mexendo. Por que a ADIR convidou uma doutora para estar com ela hoje, né, no programa, uma doutora da PUC, né, para discutir justamente uma doutora que foi para a escola pública, né, que está na escola pública, vivendo a escola pública, com a aluna premiada, que você, por favor, fale depois, como é que você trabalha, como é que você faz a adaptação. Eu quero dizer o seguinte, olha só, não é uma questão de superioridade, até porque eu não lido com isso. Né? Eu não acho que o título em si vai fazer você melhor ou pior enquanto qualquer coisa. Os títulos são títulos. O conhecimento é vasto, amplo e para todos. Proibir o conhecimento para todos é um crime, tá? E o que, na verdade, eu trouxe, né? Ela, justamente por conta da degradação e da inferiorização e do desconhecimento, né? Que geralmente as pessoas que estão à frente das secretarias de educação ou à frente do Ministério de Educação ou estão em muitos lugares outros, não conhecem os seus professores, os seus funcionários, não conhecem. Entendeu? Reuniões amplas não significa que você vai conhecer, não que você não deva estar junto, mas que você não vai conhecer. Né? Não significa isso. E aí eu vou mostrar uma coisa. Em 1900 o Silas depois pode me ajudar, porque ele participou disso. Em 1997, né? Alguma coisa assim, depois o Silas me corrige. Tá. É o seguinte, né? O meu último trabalho na Secretaria Municipal de Educação foi coordenar um GT, grupo de trabalho, ligado à secretária da época, a professora Carmen Moura, que depois até chegou ao tempo da professora Sônia Mograbi. E ela formou um grupo, que éramos eu, professor Silas, professora Maria José, professora Regina, e um técnico de um grande cara da informática, o Renato Barcelos. E entre muitas coisas que nós fizemos, que inclusive era realizar, né, e tornar visível um centro de memória da educação pública do Rio de Janeiro, que fica inclusive na Escola Rivadavia Correia, mas mudou de nome, né? Fomos nós que fizemos isso, fomos nós que pegamos um projeto já existente, fomos nós que avançamos no projeto, fomos nós que fomos procurar as pessoas para nos ajudarem, arquitetos que entendam de restauração de grandes prédios tombados, arquitetos restauradores que entendam do quanto é importante ter os móveis antigos. Nós saímos, enfim, fizemos umas coisas. Entre outras coisas, e eu vou terminar aqui, agradecendo já, nós fizemos isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Foi o primeiro guia de mestres e doutores da educação pública fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Eu coordenava esse GT. Eu era coordenadora desse GT. Se me perguntarem se eu tenho algum pendurucalho no meu contra-cheque, não tenho não, tá? Aí é outra discussão. Então tá aqui, ó. Isso aqui depois foi feito outro. E aqui dentro eu tenho o nome de vários colegas, inclusive o meu tá aqui, oriundos da escola pública, os seus mestrados e seus doutorados, alguns depois estão na universidade rural, etc. e tal. Conhece isso aqui? Será que as autoridades posteriores conhecem isso? Conhece o livro que veio depois desse, que tem mais ou menos a mesma coisa? Se interessam? Se interessa, não. Se interessa, não.
Então, para mim, não, né? A formação, essa separação e essa coisa que se faz entre professor de língua, perdão, da universidade, tem que ensinar aos professores da escola básica, eu discordo profundamente. Porque se há alguma coisa que nós temos que fazer, e muitos fazem, eu quero dizer aqui que muitos colegas fazem, não sou a única a fazer, conheço trabalhos maravilhosos, conheço trabalhos divinos ligados à escola básica, né? Conheço professores que têm todos os títulos e mais alguns, e vão para a escola básica, né? Estão lá junto com seus professores, não é para ficar ouvindo, é para ficar, né, junto com eles trabalhando. Conheço muitos que eu admiro demais, e aqui eu quero dizer que eles são exemplos, né? São tudo que eu acredito. Mas realmente existe sim. E eu acho que o professor, né, não... todos são maravilhosos, todos são perfeitos. Eu disse, não é assim que a banda toca, né? Não é assim que se dá. Mas eu penso que eles têm muito a ensinar, né? Tem muito a dizer, né? Tem muito a contribuir com uma coisa chamada experiência. Com uma coisa chamada experiência. Uhum. Muitos não estão passíveis de mudanças no que acham que é correto, mas muitos estão sim passíveis de mudanças, né? E você, ao mudar em alguma situação, você também se muda, você muda também. Você passa a olhar a escola, esses professores, esses funcionários, esses alunos, com os olhos que eles também se veem. Isso é fundamental para qualquer coisa. Então, eu me despeço aqui, agradeço muitíssimo, né? E torno a dizer, Ruana, você aí é ótima, agradeço muitíssimo, uma grande amiga, agradeço a todos que estão presentes. O Silas fez uma pergunta, eu já vou terminar, que foi para você, Tereza. Agradeço a quem não pôde estar antes, mas vai estar depois. Então, agradeço muito. Mas eu, né, queria que você também falasse, além de responder ao Silas, um pouco do seu trabalho como professora de Fundamental 2, né? E o seu trabalho, como você trabalha a língua portuguesa, porque você me falou, mas não falou no primeiro bloco, eu gostaria que você falasse agora. Tá bom. Como é que se adaptou? É muita coisa e vai ficar faltando tempo para muita coisa. Mas como é que a sua adaptação e o que gerou a sua adaptação? Por gentileza, eu agradeço a todo mundo. Antônio, te amo, te adoro mais uma vez. Obrigada, Ruana, sempre ótima. Tereza, vamos conversar sobre Marte, tá? Beijos para todos e muito obrigado. Agradeço mais uma vez estarem aqui no programa, ou quem vai assistir depois, agradeço muito também. Então, respondendo... sim, a questão do meu trabalho. É que eu, na PUC, eu tinha o meu material de trabalho. E quando eu fui para o ensino fundamental, eu adaptei esse material para o ensino fundamental. E o que eu tenho visto é que, por exemplo, ano passado teve um concurso de redação e uma das alunas que eu orientei, ela acabou recebendo um prêmio hors concours. E a forma como eu trabalhei o texto com ela é a forma como eu trabalhava o texto na PUC. E é uma aluna de escola pública. A gente tem alunos excelentes na escola pública, e isso não é falado, isso não é dito. A gente tem um ensino de qualidade, sim, na escola pública. A gente enfrenta problemas, a gente enfrenta percalços, mas sim, nós temos. O meu trabalho é um trabalho cuidadoso, tanto quanto seria na PUC. Não tem, nesse sentido, não tem diferença. Em relação à autonomia, isso é complicado, porque, em tese, né, nós temos autonomia, mas nós não temos. Nós não temos. O simples fato das escolas reabrirem
e isso ser algo imposto, né? A nossa escola fez uma carta de repúdio à reabertura, ao retorno às aulas. Isso foi parar na Câmara dos Vereadores, foi lido, foi publicado. No entanto, várias escolas fizeram essa carta, né? Várias repudiaram esse retorno. E o que a gente está vendo é o seguinte: a gente está vendo diretora indo a óbito, merendeira, enfim, professor que eventualmente tem que ir à escola para coordenador, etc. Isso está na mídia oficial até, aparece. 3 diretoras faleceram. Apesar disso não ocupar o local que deveria, isso está ocorrendo, isso já está ocorrendo. O retorno não ocorreu ainda, mas os óbitos, só com essa reabertura, eles já estão ocorrendo. Ainda bem, graças a Deus, na minha escola, a gente está conseguindo sobreviver, né? A gente está conseguindo sobreviver, mas com muitos cuidados e a gente segue. Mas isso é real, esses óbitos, são pessoas com histórias, com vida, com muita vida pela frente, que é ceifada pelo quê? Para quê? A pergunta é: qual a função disso? Por que isso? Uma questão burocrática de reabrir a escola para... Então, não, nós não temos autonomia. Não temos, não. Não temos autonomia. E quando uma autoridade vem e fala assim, não, é optativo. Não, não é optativo. Isso não é real. Isso não é real. A gente tem uma lei, um decreto que protege quem é grupo de risco. Eu, por exemplo, sou grupo de risco, eu tenho diabetes. Então, isso me protege. Mas também me deixa num local de insegurança. A gente vai seguindo sem saber o que vai vir, né? A primeira pergunta da Ruana foi sobre esperança, sobre ter esperanças. Diante dessa coisa toda, esperança, retomando lá Paulo Freire, né, na Pedagogia da Esperança, esperança não se de esperar, não espero nada, mas sim é o ânimo de movimentar e de tentar fazer acontecer alguma coisa. Isso eu tenho muito, e vejo os meus colegas, muitos deles, os que não foram abatidos no caminho, porque, né, é uma crise, né? Os que não foram abatidos no caminho e que precisam se recompor. A gente tem muito ânimo para o trabalho. Então, esperança nesse sentido, de botar em movimento, botar essa roda em movimento. E, sim, uma última observação da Adir, a minha escola, a Escola Roma, está fazendo 55 anos esse ano, e é uma história muito bonita, né? É uma história muito bonita. A gente está tentando recompor com fotos, com depoimentos de ex-alunos, porque é disso que é feita o conhecimento, é isso, né? É uma colcha de retalhos, né? Onde presente e passado, eu discordo um pouco da Adi. Eu acho que presente e passado eles vão se combinando, é um caleidoscópio mesmo, vai formando novas figuras e a gente vai seguindo, né? Recuperar o passado é como se a gente retirasse um pedaço dali, mas a gente, quando coloca aqui no presente, a gente gera novas leituras. A gente ir pegando os pedaços e revendo os significados e criando novos significados. Eu acho que é isso. Como professora, como pesquisadora, é isso que eu tenho feito, é isso que eu espero que
que a gente consiga ter um caminho melhor, ter um caminho... E não vai ser sentado esperando, vai ser no fazer mesmo. A esperança como ânimo para fazer. É isso. Muito obrigada, professora Maria Tereza, pela fala. Muito obrigada, Di. Tem algumas outras perguntas, só que nosso tempo é muito curto e ficou com gostinho de quero mais, como sempre. Eu aproveito para agradecer ambas, agradecer a Rádio Censura Livre por mais um programa e agradecer a todos que estiveram conosco nesse 8º programa. Uma boa tarde a todos e todas e até o próximo programa. Que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Aquele verso menino que escrevi há tantos anos. Não, Tereza, você saiu, volta lá. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32-954-696/0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32-954-696/0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.